E aí, galera, gente boa, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Pois bem, na dica de língua portuguesa de hoje nós vamos tratar sobre uma coisinha muito pequenininha, mas que deixa muita gente com muita dúvida na hora de utilizar. Eu estou me referindo à vírgula, é aquele sinalzinho, aquela pontuação que nós utilizamos graficamente para marcar determinados elementos de uma frase, de uma oração dentro do texto, beleza? Então vamos começar do começo, certo? A vírgula, gente, é um acento, é uma pontuação, certo? É uma pontuação assim como ponto, assim como a exclamação, assim como a interrogação. E assim como as letras, a vírgula tem a função de tentar reproduzir, tentar representar a fala por meio prosódico, ok? Então, a grosso modo, a vírgula representa uma espécie de pausa, né, no discurso. Uma pausa muito leve, uma pequena pausa no discurso. Só que essa pausa ela não indica término, ela indica continuidade, certo? Ou seja, não é uma pontuação que indica o fim, mas é uma pontuação que indica uma pausa necessária para dar prosseguimento ao elemento que eu vou querer terminar de textualizar, materializar, beleza? Então, a vírgula tem a função de representar essa pausa pequena que é feita no discurso, ok? Como utilizá-la? Gente, assim como a ortografia, assim como esses elementos convencionais da língua, são convenções, são regras que são estabelecidas no seu uso, ok? E a vírgula não é diferente, existem inúmeras regrinhas que dizem respeito ao uso da vírgula. Como aqui se trata de dicas de português, dicas bem pontuais, eu vou falar de forma bem abrangente sobre esse uso da vírgula, beleza? Bem simples, presta atenção. Em língua portuguesa, nós temos o que nós chamamos de frase canônica. O que é a frase canônica em língua portuguesa? Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho complemento. Essa é a ordem canônica da frase em língua portuguesa. Sujeito, verbo, complemento. Se esses elementos estão organizados na sua ordem canônica, sujeito, verbo, complemento, eu não vou precisar utilizar vírgula em nenhum desses segmentos. No entanto, se algum desses elementos sai da sua ordem canônica, sujeito, verbo, complemento, se eles são colocados em outra posição da frase, daí faz-se necessário o uso da vírgula. Então, estão conseguindo compreender? Vou tentar explicar melhor. A casa caiu. Eu tenho aqui, a casa caiu. Sujeito, a casa caiu, verbo. Ontem, um elemento adverbial que indica tempo. A casa caiu ontem. Então, eu tenho aqui a ordem canônica. Sujeito, verbo, complemento. Se eu tiro esse ontem do final da frase e coloco esse ontem no início da frase, eu vou ter ontem a casa caiu. O que houve aqui? Eu desloquei um elemento da frase. Se eu desloquei esse elemento da frase, eu tirei ele dessa ordem canônica, ou seja, far-se-á necessário o uso da vírgula. Então, ontem, vírgula, a casa caiu. Ponto. Compreenderam? Então, toda vida que eu retirar um elemento da sua ordem canônica, eu vou precisar utilizar a vírgula. Se ligou? Então fica a dica de língua portuguesa aí para vocês. Um forte abraço. Valeu!